A Microsoft confirmou a inauguração de 2 data centers de inteligência artificial no Brasil. As unidades ficam no estado de São Paulo e fazem parte de um investimento de quase 15 bilhões de reais para o país. A empresa afirmou que vai capacitar 5 milhões de brasileiros até 2027. As cidades não foram informadas por questões de segurança. A capacidade das unidades e os clientes também não foram divulgados. O especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, analisou esse investimento da empresa no Brasil. Vamos ver o que ele disse. E é nesses momentos que nós percebemos, né, a pujança da economia brasileira, a sua presença nos mercados globais. Então, nós temos incontáveis empresas que fazem uso desses serviços de nuvem, né, onde a Microsoft é uma das líderes mundiais. E eu sempre comento, né, que são pouquíssimos os países no mundo em que você tem mais de 200 milhões de potenciais consumidores. Ou seja, a Microsoft ela tem investido pesadamente na era da inteligência artificial. Foi uma das primeiras parceiras da OpenAI, criadora do ChatGPT. Então, tudo isso se alinha, né? Não só a nuvem, que talvez foi a última grande revolução antes da IA, mas como a IA que literalmente devora esse serviço de data center e nuvem. Então, quer dizer, é estratégico isso, sem falar nos quesitos de redundância, né? Nos últimos tempos, nós tivemos várias falhas pontuais nesses serviços de nuvem e aí nós ficamos sem os nossos aplicativos, sem sites e portais que são fundamentais. Então, essa também é uma boa notícia no quesito resiliência e segurança. Seja pela questão das empresas, pelo consumo local, pela liderança, né, que a própria Microsoft ela menciona nesse lançamento, falando que o Brasil é um líder natural na América Latina, mas também por uma série de outras questões estratégicas. Uma delas é as nossas fontes de energia, né? Nós temos fontes que são tradicionalmente muito limpas, e essas empresas elas têm metas, sejam internas ou por tratados, na redução de emissão de CO2. Então, o Brasil está muito bem posicionado nesse quesito. E, além disso, um aumento dessa infraestrutura de conexão dos cabos submarinos, vários projetos nesse sentido, mas volto a destacar a energia, que tem se tornado um gargalo no mundo. A IA ela deve atingir rapidamente um consumo que supera 5% do consumo global. Então, imagine só, é como se fosse um país de médio a grande porte, em virtude do surgimento da IA. O consumo de computação no mundo aumentou nos últimos 4 anos em 100 vezes. Então, somando aí, usando esse conceito que o CEO da NVIDIA, por sua vez, fala, ele fala, olha, a IA nada mais é do que ele chama de um bolo de 5 camadas. Começa com energia elétrica, depois tem os chips, os data centers, os modelos, como o ChatGPT ou outros, e no final nós temos as pessoas usando as aplicações. Então, quer dizer, a base de tudo é energia. É fundamental que essas estruturas estejam em várias partes do mundo, né? E aqui no Brasil nós temos algumas leis que tocam nesse ponto. O que aconteceu durante a pandemia, e não só agora com esses conflitos geopolíticos, é que cada vez mais governos e empresas elas têm olhado mais para essa dependência, para esse aspecto de soberania. Vou dar um exemplo que tangibiliza o que nós estamos falando aqui, foi o que aconteceu com o TikTok nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos teve toda essa polêmica ao longo dos últimos anos, justamente porque, apesar dos dados serem armazenados nos Estados Unidos, mais de 150 milhões de americanos usam diariamente a primeira rede social oriental, que acabou tendo essa dominância, né, que chega para o mercado. Então, aqui no Brasil nós temos algumas leis que, por exemplo, entidades públicas precisam usar armazenamento local, ou seja, estabelecido no Brasil. Eu acredito que vai ser um tema que vai crescer nos próximos anos, né? A menor dependência, não só de data centers que podem estar em partes longínquas do mundo, seja pelo acesso, pela disponibilidade, né? Porque hoje, imagina só, se você deixa um país sem internet, você basicamente limita brutalmente a capacidade econômica, a capacidade bélica, a capacidade de comunicações, né? Hoje, você derrubar um data center causa um dano que possivelmente é maior do que derrubar pontes ou destruir pistas de aeroportos, né? Então, esse tema de investimentos locais, eu tenho certeza que vai ganhar muita força, dado todo esse cenário geopolítico.